Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos. A Deus, agradecemos em especial e acima de tudo pela dádiva da vida, este patrimônio maior que Deus colocou à nossa disposição para a nossa administração. Por todas as oportunidades que o Pai nos oferta ao longo da nossa trajetória, precisamos agradecer-lhe. Agradecer também a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Jesus, na condição de guia e modelo para toda a humanidade. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como mais uma oportunidade nesta busca incessante por conhecermos a verdade. Conforme Jesus nos disse que era necessário a busca pela verdade, porque através do conhecimento da verdade nós nos tornaríamos livres das trevas da ignorância. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais este momento. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos realizando este estudo, questão a questão, do Livro dos Espíritos, e hoje a questão de número 29. Questão de número 29, que se encontra no livro 1º, capítulo 2 dos Elementos Gerais do Universo, mais especificamente sobre propriedades da matéria. Então, hoje iniciaremos o estudo da primeira questão acerca da propriedades da matéria. Então, Kardec questionou aos espíritos amigos da seguinte maneira: a ponderabilidade, ou seja, a mensuração ou o peso, ou a medida, ou aquele meio de avaliar, ou seja, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Então, medir, pesar, avaliar a matéria é um atributo essencial dela? Então, este foi o questionamento de Kardec, ao que os espíritos amigos responderam a ele e a todos nós da seguinte maneira: da matéria como a entendeis, sim. Então eles responderam iniciando desta forma: da matéria como nós a entendemos, como nós a conhecemos, ou seja, a nossa matéria aqui no plano físico, ela é ponderável, ou seja, ela é possível de mensuração, é possível que pesemos, é possível que avaliemos, é possível que meçamos a matéria, esta matéria que nós conhecemos. E aí eles acrescentam: não, porém, da matéria considerada o fluido universal. Então, para a nossa matéria, sim, ela é ponderável. A ponderabilidade é um atributo essencial, mas não é um atributo essencial
para a matéria considerada na condição de fluido universal, aquela fonte primitiva de todas as matérias, porque a matéria etéreo e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Então aqui ele nos fala que a origem, a fonte virginal, a fonte original, de onde vem ou provém todos os tipos de matérias que conhecemos e que ainda desconhecemos, que é a maior parte, elas provêm desta fonte imponderável. Mas mesmo assim, esta fonte imponderável não deixa de ser matéria e ser o princípio também desta matéria pesada que conhecemos. E aí Kardec acrescenta que a gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos não há peso, do mesmo modo que não há alto e nem baixo. Então aqui Kardec nos esclarece que a gravidade é uma propriedade relativa, fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há alto e nem baixo. Então aqui fechamos este parêntese com Kardec, nessa questão número 29, Kardec e os Espíritos Amigos, para acrescentarmos a estas reflexões mais esclarecimentos acerca das propriedades da matéria com o Espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, volume número 1, capítulo 29, que tem como título Propriedade da Matéria, que Miramês, através de João Nunes Maia, nos deixou os seguintes esclarecimentos. Então ele diz da seguinte maneira, que voltamos ao assunto da matéria, por ser ele um segredo engenhoso da natureza. Então ele diz aqui que voltamos, porque já estudamos, já conversamos bastante acerca deste assunto, acerca de matéria, esses conhecimentos gerais acerca da matéria. Então por isso que ele usa o termo voltamos ao assunto. E aí ele acrescenta que os descortinos humanos se perdem ao infinito da matéria, buscando nela os seus arcanos reveladores. No entanto, esse empenho depende do estado evolutivo das criaturas, do uso que poderão fazer dessas coisas ocultas altamente benfeitoras nas mãos dos espíritos evoluídos, tornando-se forças maléficas em mãos inescrupulosas. Então aqui Miramês nos esclarece que este acesso a estes conhecimentos vai depender do grau evolutivo, do estado evolutivo de cada criatura, do uso que poderão fazer dessas coisas ocultas ou destas revelações, que neste caso, estas revelações ou estas descobertas poderão ser altamente benfeitoras a todos nós, se estiverem nas mãos de espíritos esclarecidos, de espíritos que já sabem manejar a ciência para o bem, espíritos evoluídos, assim como pode também se tornar forças maléficas nas mãos inescrupulosas, ou seja, de espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, que não sabem utilizar estas descobertas para o bem, não sabem usar a ciência com amor. E aí, Miramês, na sequência, ele nos traz informações que foram escritas, que foram deixadas aqui para nós, como já falamos em outras oportunidades, no século e milênio passado,
lá pela década de 80 do século passado, do milênio passado. Mas o que ele escreveu aqui para nós é como se fosse hoje, principalmente em relação ao uso de tecnologias, ao uso de aviões, ao uso da ciência para destruir vidas. Então aqui ele nos diz, ainda existem muitos que procuram descobrir mais coisas sobre a matéria, muitas vezes através dos canais mediúnicos, não sabendo eles que os espíritos, mesmo os mais evoluídos, não podem quebrar a sequência estabelecida pelo chefe supremo de todos nós, que regulam as revelações em todos os campos do saber. Então aqui ele fala, em primeiro lugar, que muitos buscam por meios mediúnicos, por canais mediúnicos, estas descobertas acerca da matéria, pensando que os espíritos sabem tudo, só pelo fato de ter mais esclarecimento e estarem fora do corpo físico, que eles têm todas as informações. E aí ele acrescenta que a humanidade no momento não está precisando mais de ciência para viver melhor, e sim de educação dos próprios sentimentos. Aqui ele começa, como falamos anteriormente, ele começa a nos falar acerca do uso incorreto do que nós temos à nossa disposição, das tecnologias, dos meios de transporte, tais quais o avião. Então aqui ele diz que a humanidade, no momento, ele falando lá no século passado, no momento não está precisando de mais ciência para viver melhor, e sim de educação dos sentimentos. Então, para viver melhor aqui na Terra, realmente, desde aquela época e desde sempre, e principalmente na atualidade, não estamos precisando de mais ciência, mas estamos precisando sim, e aqui ele fala com acerto, estamos precisando sim de educação dos nossos sentimentos. É necessário que vigore de agora para frente o conhecimento sobre o amor e a aplicação prática desta virtude incomparável que se divide ao infinito para ajudar com eficiência. Então aqui ele nos chama a atenção que é necessário que vigore de agora em diante, ele falando, como observamos anteriormente, lembramos anteriormente, ele falando há 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás, que daquela época em diante era necessário que vigorasse realmente o conhecimento acerca do amor e a aplicação prática desta virtude incomparável, ou seja, a virtude do amor, que se divide ao infinito para ajudar com eficiência. Se Deus deixasse, lembra Miramês, se Deus deixasse o homem, na escala de evolução em que se encontra, descobrir o que ele deseja sobre as propriedades mais profundas das formas, deixaria em perigo a sua própria moradia, pois apenas com o que já teve oportunidade de descobrir, poderá fazê-lo passar por vexames em futuro próximo. Então aqui Miramês nos chama a atenção, lá naquela época, que nós poderemos colocar a nossa casa em risco. E realmente hoje, com o pouco que nós já conhecemos, com o pouco que a nossa ciência fala, pouco em relação a tudo que ainda precisa ser descoberto, ainda temos possibilidades de descobrir em relação ao universo sem fim, este pouco que a nossa ciência já descobriu, realmente já está colocando a nossa moradia em risco. Então aí ele diz na sequência que a força maior que a humanidade alimenta, a força maior que a humanidade ainda alimenta é o ódio, a ganância, a inveja, o orgulho e, acima de tudo, o egoísmo.
Aqui ele fala naquela época, ou seja, há mais de 40 anos, mas nos dias de hoje não está diferente, que a humanidade ainda alimenta. A força maior que a humanidade alimenta é o ódio, a ganância, a inveja, o orgulho e, acima de tudo, o egoísmo. E as transações comerciais estão na frente de todos os sentimentos altruísticos. E o Cristo foi esquecido na sua mais profunda esquemática de nivelar os homens como sendo irmãos, filhos de um mesmo Pai, de empenhar com seus discípulos para pregar o Evangelho a todas as nações e a todas as criaturas. Então aqui Miramês nos chama a atenção que muitos de nós nos esquecemos de Jesus, nos esquecemos do esquema usado por Jesus para a divulgação do seu evangelho de amor, do que Jesus nos ensina há 2000 anos, que todos nós somos irmãos. Ao longo da nossa trajetória, após a vinda de Jesus, nestes 2000 anos de evangelho, quantos milhões de criaturas já foram mortas, já foram assassinadas em nome de Jesus? Ou seja, pessoas usando equivocadamente o nome de Jesus para assassinar. E isto não está diferente nos dias de hoje. Muitos ainda mandatários da nossa época estão usando o nome de Jesus, estão usando o nome de Deus, usando os ensinamentos que nós temos na Bíblia, como sendo aquele livro de história da humanidade que contém ensinamentos para todos nós, para assassinar irmãos de jornada. Então, sem sombra de dúvida, que precisamos colocar em prática o Evangelho do Cristo, porque conforme os Espíritos amigos nos orientam, nos lembra que o Evangelho de Jesus não ficou aqui para nós na Terra para servir de base para a criação de nenhuma religião, nenhuma escola filosófica. O Evangelho do Cristo nada mais é que uma proposta educacional para o amor. É exatamente isto que Miramês nos lembra, que é o que nós estamos precisando. Não estamos precisando de mais ciência, estamos precisando sim de educação dos nossos sentimentos. E para a educação dos nossos sentimentos, nós temos à nossa disposição, há 2000 anos, esta proposta educacional de Jesus, o Evangelho, o seu Evangelho exemplificado, conforme nós encontramos nas suas biografias, que são aquelas anotações feitas por aqueles primeiros seguidores seus, os seus discípulos. Então aqui Miramês acrescenta que como descobrir mais segredos da natureza se ainda estamos usando, aqui ele fala do uso incorreto que nós fazemos, digo nós, aqueles nossos irmãos que se encontram na condição de mandatários de nações. Então ele diz, como descobrir mais segredos da natureza se ainda estamos usando o avião, uma bênção dos transportes, para matar e dominar os povos, destruindo nações e relegando muita gente à miséria? Então este questionamento, esta frase na forma de questionamento, feita por Miramês, ou seja, esta frase cunhada por Miramês neste formato de questionamento, lá na década de 80 do século e milênio passado, parece que foi cunhada, parece que foi escrita hoje. Então é um questionamento que precisamos continuar fazendo para a nossa consciência, como descobrir mais segredos da natureza se ainda estamos usando o avião, que é uma bênção dos transportes, encurta as distâncias, mas estamos usando o avião para matar e dominar os povos, destruindo nações e relegando muita gente à miséria.
Para que descobrir mais coisas? Se com o pouco que nós já tivemos a permissão de Deus de descobrir, nós estamos metendo os pés pelas mãos, como se diz popularmente, usando incorretamente estas descobertas? E ainda ele diz na sequência, mais um outro questionamento: como dominar com mais propriedade as micro-ondas e a luz na sofisticada expressão da eletrônica, se estamos usando o rádio e a televisão para a discórdia e para o crime? Então aqui ele faz um questionamento usando como exemplo apenas o rádio e a televisão, que era o que tínhamos à nossa disposição, principalmente aqui no Brasil, naquela época, porque lá na década de 80 não tínhamos internet aqui no Brasil, não tínhamos aqui à nossa disposição as redes sociais para a disseminação das notícias como nós temos nos dias de hoje. Então é por isso que ele questiona como dominar com mais propriedade as micro-ondas e a luz na sofisticada expressão da eletrônica, se estamos usando o rádio e a televisão para a discórdia e para o crime. Por esses dois exemplos, continua Miramês, por esses dois exemplos, podemos deduzir que já constitui muita bondade de Deus o que já foi descoberto. E aí ele anuncia, Miramês anuncia, falando, como já dissemos, no século passado, ele diz que o século em que vamos todos entrar, que é o século que nós nos encontramos, século 21, o século que todos nós vamos entrar, é o início do terceiro milênio, é o século do amor, onde todos irão se interessar pela educação dos sentimentos, porque somente o amor sabe dirigir a ciência, somente o amor sabe dirigir a ciência. Então aqui Miramês anuncia que o século em que nós estamos é o século do amor, onde todos irão se interessar pela educação dos sentimentos, porque somente o amor sabe dirigir a ciência, para que unidos amor e ciência possam rasgar o véu. Aí poderemos compreender, conquistar e viver a felicidade. Então, como nós observamos, Miramês aqui anuncia que este século é o século do amor, coisa que nós ainda não estamos vivendo e vivenciando. Mas conforme os espíritos amigos nos chamam a atenção, para que nós, via de regra, possamos dar valor ao bem, é preciso que passemos pelas dificuldades do mal para valorizarmos o bem. Então, provavelmente, estamos passando por todas essas dificuldades para valorizarmos a educação dos sentimentos pelo amor, para que possamos compreender, conquistar e viver a felicidade. E ainda ele diz que o fluido universal toma formas variadas de conformidade com as circunstâncias e com o ambiente, onde Deus acha conveniente a sua transmutação. Então, o fluido universal é a fonte mãe de todas as matérias. Independentemente do tipo de matéria, ela provém da mesma fonte, conforme dizem os espíritos amigos, daquela mesma fonte originária. E ainda ele diz que a matéria é filha dos fluidos imponderáveis, porém não se move por si mesma, porque inteligências altamente evoluídas asseguram este trabalho divino na divina expressão do Criador. Então, esta matéria imponderável, este fluido cósmico universal, não se movimenta, não se transmuta, não se transforma por si só, mas inteligências altamente evoluídas
asseguram este trabalho divino na divina expressão do Criador. E aí Miramês lembra que nada no universo vive sem Deus, nada vive sem Deus. Todos nós obedecemos a sua coordenação, todos nós obedecemos à coordenação de Deus. E ainda ele lembra que não existe liberdade total diante do Criador. Então não existe liberdade, aquele chamado livre-arbítrio, de forma absoluta, liberdade total diante do Criador. Essa liberdade, ela foi e sempre será relativa, porque aí Miramês diz que Deus, esta força maior, foi, é e será sempre o nosso motivo de viver. E o homem, lembra também Miramês, o homem já domina a gravidade, mas não pode ainda descobrir meios para o isolamento da mesma. Então aqui ele nos lembra que nós já dominamos a gravidade, porém não descobrimos meios para isolar esta gravidade, segredo que já é de completo domínio dos espíritos superiores. Então isolar a gravidade, conforme ele nos diz aqui, já é de domínio de muitos espíritos superiores, cujos fenômenos são produzidos pelos santos de todos os tempos, com maior relevância em Jesus Cristo. Então aqui ele nos lembra que a maior relevância de espírito superior, aquele de maior expressão, que já domina, já isola a gravidade da matéria, é Jesus. Ela, Miramês diz, a gravidade, é relativa, porque fora da sua ação, os corpos não têm peso. Conforme nós observamos em imagens de filmagens no espaço, coisa que nós já temos à nossa disposição de muitos anos, fora da gravidade, realmente os corpos não têm peso ou ficam bem leves. Segmentos, diz Miramês, segmentos da ciência têm trabalhado com afinco para tornar os homens e objetos invisíveis aos olhos dos próprios homens. Não conseguiram, por lhes faltar amor no coração, por não saberem usar esses meios para o bem da humanidade. Então aqui lembra Miramês que no dia em que verdadeiramente buscarmos estes procedimentos ou estes estudos para tornar invisíveis os corpos pesados, os homens e objetos, aos nossos olhares comuns, e fizermos isto por amor, por bem e para o bem da humanidade, nós iremos conseguir. Não o conseguimos ainda porque não fazemos isto para o bem, não fazemos isto para o amor. Então ele diz que não conseguiram tornar corpos invisíveis, corpos brutos, corpos pesados, invisíveis por lhes faltar amor no coração, por não saberem usar estes meios para o bem da humanidade. E aí Miramês encerra dizendo que enquanto as criaturas do saber terreno não se empenharem em conhecer a si mesmos na razão direta da verdade, nada farão por sua própria saúde, por tomarem caminhos obscuros, antinaturais. Então é preciso que nos conheçamos. Se não descobrirem a ação malfeitora do ódio, do orgulho e do egoísmo, como podem avançar desordenadamente nos segredos da natureza exterior para a destruição das suas próprias possibilidades de evoluir? Então assim questiona Miramês. Se não descobrirem a ação malfeitora do ódio, do orgulho e do egoísmo, como poderemos avançar desordenadamente nos segredos da natureza exterior
para a destruição das suas próprias possibilidades de evoluir? E aí ele encerra que a ciência precisa se modificar, porque agora é a vez do amor, agora é a vez de colocarmos em prática a proposta pedagógica de Jesus que ele nos deixou através do seu evangelho, ou seja, a proposta pedagógica para o amor. Então a ciência precisa se modificar, porque agora é a vez do amor, no preparo da vida, para que essa vida seja luz nos caminhos dos homens e bênçãos para os espíritos de Deus. Então a ciência precisa se modificar, porque agora é a vez do amor, para que essa ciência, este amor, andando de braços dados, possam realmente ser luz nos nossos caminhos e bênçãos para todos os espíritos de Deus, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que possamos refletir acerca disto, meus irmãos e irmãs, e no nosso próximo encontro, quando estudaremos mais uma questão de O Livro dos Espíritos, estudaremos acerca da formação da matéria. Um abraço fraternal a todos e a todas e até breve. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos e de todas. Até breve, meus irmãos e irmãs.